Olá, sejam bem-vindos ao Papo Certo aqui na nossa RS Play. Eu sou o Evanir Aguiar e traremos aqui assuntos relacionados a empreendedorismo, gestão e economia. Você pode nos acompanhar aqui no 524 da sua Claro TV digital, também pelo YouTube do Papo Certo e acompanhar todas as novidades lá no Instagram, papocerto.com.br. Hoje vamos tratar de um tema muito do momento, que envolve muitos empreendedores, que é a pejotização. Logo, logo eu apresentarei aqui a pessoa que vai nos trazer todas as informações e novidades sobre este tema. Fiquem conosco. Hoje, então, para tratar do tema da pejotização, estamos recebendo aqui o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, titular da 2ª Vara do Trabalho de Estrela e também é diretor do fórum desta jurisdição, o Closemar Lemes Silva. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Certo. Closemar, pode se apresentar para quem nos assiste? Boa noite, Evanir. Boa noite a todos que nos assistem. Uma grata satisfação atender o convite de um amigo já que me auxilia aí em algumas questões da vida, e é uma satisfação tratar de temas pungentes e importantes do direito do trabalho, assim como a pejotização. O Evanir já me apresentou, mas eu sou juiz do trabalho, atuo no TRT da 4ª Região desde 1999, estive em Taquara, Porto Alegre, São Borja, outras unidades, e estou em Estrela, 2ª Vara do Trabalho de Estrela, desde 2010. Muito bem, então saibam que quem estará trazendo aqui as informações para todos nós aqui é alguém que conhece este tema lá por dentro da Justiça do Trabalho. Muito bem, Closemar, então vamos ao que interessa aqui para quem nos assiste, começando aqui por algo bem do momento, que é exatamente o tema 1389 do STF e por que ele tem gerado tanta discussão. O tema 1389 do STF vai tratar exatamente sobre essa figura, porque essa palavra não existe no dicionário, ela é uma figura de linguagem que nós conhecemos como pejotização, que nada mais é do que a criação de uma personalidade jurídica, traduzindo em grosso modo, criação de um CNPJ para diferenciar do CPF. Então, é a articulação, a criação de uma personalidade jurídica mediando a prestação de trabalho entre quem trabalha e quem colhe os frutos desse trabalho. E o tema O 1389? tema 1389 é aquele no qual se discute principalmente, eu acho que esse é o principal efeito do tema 1389, que é a quem compete decidir sobre a nulidade do contrato firmado entre essas duas pessoas jurídicas. Porque a pejotização vai conectar um trabalhador a um tomador de trabalho. Só que essa conexão não é mais feita diretamente entre o trabalhador e o tomador de trabalho. Essa conexão está sendo mediada por um CNPJ, por isso, por uma personalidade jurídica, por isso pejotização. Esta conexão é feita, via de regra, por um contrato. Este contrato, em tese, sendo ele formal, assinado por quem tem capacidade para assinar e seguindo uma forma legal ou não, não proibida em lei, em tese ele é válido. Sim. Então, a discussão principal do tema 1389, que subjaz a tudo isso, para mim é o tema mais importante, é a quem compete dizer sobre a nulidade desse contrato? É a Justiça Estadual Comum ou é a Justiça do Trabalho? Essa é a principal arguição que está debruçada no tema 1389, que por uma determinação do ministro Gilmar Mendes, os processos estavam parados desde abril, maio do ano passado. E que agora o ministro determina que voltem a tramitar normalmente em grau originário, ou seja, nas varas do trabalho, e no TRT da 4ª Região, Sim. suspendendo os processos somente em caso de recurso para os tribunais superiores. Então não significa que todos os processos estão parados, significa que primeira, segunda instância pode acontecer, mas se subir tem que parar.
Essa é a determinação do ministro. Os processos devem voltar a tramitar normalmente até a decisão de segunda. Eu não gosto de chamar de segunda instância porque eu penso que só temos duas, a originária e recursal. Sim, Mas vamos para nossa economia primeiro doméstica aqui, recurso. o primeiro recurso. Então ele vai tramitar normalmente até a decisão, até se esgotar a prestação jurisdicional do Tribunal Regional do Trabalho. Bom, mas eu tenho direito a um recurso também para o Tribunal Superior do Trabalho. Esse vai ficar suspenso. Entendi. Perfeito. E o que significa, doutor Closemar, juiz do trabalho, na prática, a pejotização? Na prática, significa tomar um trabalho mais barato. Na prática é isso. Porque o trabalho que sempre foi executado sob uma roupagem predominantemente seletizada, e seletizada no sentido de sob as regras da CLT, Sim, e que implica, sobre as regras do vínculo de emprego, que implica uma série de obrigações de quem toma o trabalho para quem presta o trabalho. sim, Quando tu transforma isso numa relação empresarial, os custos caem radicalmente. E uma série de obrigações não são mais devidas. Então nós falamos primeiro de uma incidência de impostos, contribuições, que praticamente deixam de existir e que também haverá a supressão de uma série de obrigações para o trabalhador. Isso implica, obviamente, uma queda muito sensível, muito significativa no custo da mão de obra, no custo do trabalho. perfeito. E, eh, obviamente, não é, em sua opinião, a pejotização, ela é legal? Em determinadas situações pode ser legal, sim, pode. O grande drama da pejotização é: vai ser para todo mundo? Vai ser a bel prazer? Vai ser sob escolha? Porque aí nós teremos. Me permite uma situação que eu acho que ilustra bem isso. Claro, por favor. Tramitam, na minha unidade judiciária, 2 processos. Um deles está sendo movido por um médico. Esse médico recebia, em média, pelo que eu pude ver ali dos pagamentos que eram feitos, na faixa de 40 a 50 mil reais mensais. É um trabalhador de elite e, para efeitos de Brasil, principalmente, não é uma remuneração baixa. É um ganho significativo acima da grande massa de trabalhadores. Esse médico prestou serviço sob um CNPJ para um hospital. Esse médico não atendia só esse hospital, ele atendia outros hospitais. Esse médico tinha uma liberdade de atuação bem maior. Muito bem. Há um segundo processo que é movido por uma cuidadora de idosos que tem um curso de técnica de enfermagem contra uma empresa que se chama, não vou dizer o nome obviamente, mas que vai lá, é um lar de idosos. É aquilo que eu, mais velho, conheci como um asilo. Sim, Né? Essa pessoa foi contratada, está lá, está escrito no documento, contrato de serviços autônomos de PJ. Esta pessoa recebe R$ 1.800 por mês. Me parece que a diferença nos dois casos é muito sensível e ela se estampa principalmente na capacidade do prestador de trabalho de definir o seu valor, o valor do seu tempo de vida. Um tem, o outro praticamente não. Um pode escolher quando, para quem, como. O outro vai escolher vou trabalhar ou não. E vamos lembrar uma coisa aqui que é fundamental quando nós viemos para o mundo do trabalho, que é trabalho é a minha fonte de vida. sim, Eu vivo disso. Então, ou eu trabalho e ganho, ou eu não subsisto, eu não vou comer. Trabalho é tempo de vida. Quando eu vendo o meu trabalho, eu estou vendendo minha vida. É literalmente isso. Eu estou trabalhando, eu estou aqui, eu estou vivendo nesse momento aqui. É divertido, é bacana, é algo
quase lúdico, mas isso aqui é tempo de vida. Sim, Eu escolho estar aqui. sim, Quando tu dedica esse tempo para o teu trabalho, tu escolhe estar ali porque tu precisa viver. Essa escolha é diferente. sim. Então, pejotização pode ser uma solução razoável em determinadas circunstâncias, a depender principalmente de como isso vai ser organizado e de como isso vai ser executado. Em outras circunstâncias, nada mais é do que fraude. Aí pode-se dizer que não é legal. Nem um pouco. Não é legal nem no sentido literal da palavra e nem no sentido lúdico da palavra. Não é nem um pouco legal explorar o trabalho dos outros. Neste caso trazido pelo senhor, onde temos uma pessoa com aparente toda a liberdade de escolha, de negociação do custo deste tempo, e do outro lado uma pessoa que aparentemente não teria essa liberdade toda de negociar. Teria alguma diferença para analisar a legalidade de um e de outro? Isso vai depender essencialmente das teses e dos critérios legais que nós vamos adotar. Nós temos hoje conceitos de subordinação que não são os mesmos da década de 40, que quando foi projetada e pensada a CLT. Quando se pensou a CLT lá na década de 40, nós tínhamos uma realidade econômica e a subordinação se traduzia quase que em aspectos puramente subjetivos, incidindo sobre a pessoa do trabalhador. Hoje isso se transmuta e já na década de 70, 60, vinham teses de subordinação objetiva. Hoje nós temos subordinação integrativa, subordinação algorítmica. São teses. Subordinação algorítmica. Algoritmo. Isso é muito atual. Muito, isso advém diretamente, é uma variante específica do que nós chamamos de subordinação objetiva, integrativa e algorítmica, porque visa tratar da subordinação especificamente nas hipóteses de trabalho mediado por plataformas digitais. O senhor imagina uma subordinação em que não há sequer alguém comandando naquele momento, e sim um Um algoritmo. algoritmo. E de fato, vejam, eu não quero adiantar nenhuma posição, pelo amor de Deus. Inclusive, eu julguei um processo de Uber na vida e eu disse que não havia vínculo de emprego. Agora, eu me questiono muito isso. Até que ponto o trabalhador que está no algoritmo, ele está de fato livre e autônomo? Tem uma definição de trabalhador autônomo que eu considero fantástica. Eu ia exatamente perguntar para o senhor na minha próxima pergunta, o que diferencia, então, um prestador de serviços autônomo de um empregado seletista? Eu vou falar do prestador de serviço autônomo porque essa Sim, definição ela é tão boba, tão banal e tão certa, tão completa. Eh, eu não me lembro o autor, eu quero crer que foi o ministro Maurício Godinho Delgado, mas eu não me lembro. Se estiver falhando, me perdoe. Ele diz assim: autônomo é quem trabalha quando quer, como quer, a hora que quer. Esse é o autônomo. Este é o autônomo. O empregado não tem essa liberdade de definição. Ele vai trabalhar sob os interesses de outrem, como o outrem quiser, quando o outrem quiser. Ele não detém nenhuma liberdade em estabelecer sua força de trabalho, em vender sua força de trabalho. A única liberdade que ele tem é dizer: tá, eu quero trabalhar para ti, ou não quero. ou não quero. Essa é a liberdade. Nós temos doutrinadores, gente que estuda muito isso, não é o meu caso, que vai dizer simplesmente que ele não tem querer nisso. Isso não é um querer. Que Isso é dependendo da oportunidade de trabalho, do contexto que ele se insere, nem talvez o direito de não querer ele tem, né? é o que eu digo sempre, né? Quem aqui realmente quer estar trabalhando num chão de fábrica 8 horas por dia ou até mais, de segunda a sexta, para receber R$ 1.800 por mês? Porque a média de ganho da população brasileira, pelo menos a média do que eu vejo nos meus processos, é de 1.800 a R$ 2.000, 2.200. Essa é a média que eu tenho visto nos recibos de pagamento.
Então, quem está disposto a fazer isso? Quem é que quer despender 8 horas de sua vida, vender 8 horas dia de sua vida, de segunda a sexta, nessas condições? Quem necessita. E se ele necessita tanto, ele está fazendo isso porque ele quer? Essa Falta de pergunta é opção, né? filosófica, né? Essa pergunta é Falta de filosófica. opção, É né? o que eu acho, é o que me parece. E nessa medida, esses autores, esses pensadores que se preocupam com isso têm toda a razão. Mesmo esse querer Por viciado. tudo isso que esse tema que a gente está trazendo hoje aqui é tão polêmico. E nesse sentido, por que o STF decidiu, então, analisar esse tema com repercussão geral? Fundamentalmente por conta de grandes interesses econômicos que vêm tentando contratar nessa modalidade. Nós temos uma figura que surgiu no direito e que eu confesso que eu não sei o que é, mas eu vou te dizer e tu vai entender. Segurança jurídica. Então as pessoas, eu vejo muito esse discurso, não, nós precisamos dar segurança jurídica nas relações de trabalho. Mas o que é isso? Objetividade, né? Mas Prescrição, hoje nada é objetivo, tudo é subjetivo e poucas coisas são prescritivas. Siga esta e esta regra e e você terás este terá efeito. segurança jurídica. É. Hoje em dia segue esta e esta regra, porém, sempre tem alguém com uma tese que discute que aquela forma que eu segui aquela regra não é exatamente como deveria ser. E aí cria uma insegurança jurídica, né? Minha opinião, tudo aquilo que não pode ser prescritivo, e se eu gabaritar a prescrição eu terei uma certeza, isso me dá uma segurança. Caso contrário, eu estou correndo risco, né? Foi a melhor resposta que eu já ouvi até hoje, tá, Evanir? Agora eu continuo sem entender o que é. Porque as pessoas não querem correr riscos. Tá, mas então tu está empreendendo por quê? Empreender tem muito risco. O que que te garante que tu vai fechar um contrato com uma determinada empresa internacional, sei lá, uma mega venda, ou não sei, e bom, daqui a pouco a interpretação daquela regra vai ser diferente? Nós somos seres humanos. Isso é subjetividade, isso é intrínseco, isso é nosso. De qualquer maneira, o que eu vejo, e tentando não fugir muito do tema, toda vez que nós identificamos uma prestação de trabalho, nós vamos encontrar na outra ponta alguém que quer reduzir os custos deste trabalho. Então, me parece que isso é uma solução de contorno para a redução de custos, Sim. que foi sendo criada e que vem sendo cada vez mais adotada. E é claro que isso funciona bem enquanto o contrato está, enquanto a relação, melhor dizendo, enquanto a relação está em vigor e está funcionando. Uhum. No momento em que essa relação se rompe, bom, o empregado, o trabalhador, melhor dizendo, ele ali, não, mas espera aí, mas eu era empregado na verdade, eu quero o que o direito, o que a relação de emprego me assegurava e que ele nunca me pagou. E isso sempre desagou na Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho, historicamente, tem decisões que vão ao encontro dos interesses deste trabalhador nesses casos. Bem Sim. dito, nesses casos. Sim. Bom, isso chegou ao STF. E a repercussão econômica disso, a repercussão social disso é de tal monta que o STF entendeu que, olha, neste momento nós precisamos proferir uma decisão que possa trazer o que? Segurança Que jurídica para possa a ser sociedade. prescritivo. Que possa ser prescritiva. Para mim, se tivermos. O senhor acredita que essa decisão ocorra quando? O STF prometeu a resposta para este problema já em 2 oportunidades e nenhuma delas ela veio. Os assuntos foram sendo, os assuntos foram se atropelando. Nós temos um STF extremamente protagonista, que toma a frente de vários temas importantes para a existência da República, e esses assuntos acabam sufocando outras questões que não necessariamente são menores, mas que têm menor repercussão, sem dúvida. Este é um tema seríssimo, é um tema gravíssimo, que pode inclusive modificar a estrutura do judiciário brasileiro. Então, eu acho que ele vai demandar ainda um bom tempo até que nós tenhamos uma solução definitiva. Não sei. O senhor respondeu o que eu
Imaginava que fosse ser a sua resposta, não sei, né? Porque realmente ele é um tema muito polêmico e, na minha opinião, vai longe. Também acho. E o que está sendo discutido no processo ARI, desculpe se eu estiver falando errado, 153-2603? É agravo em recurso extraordinário, é exatamente isso. A pejotização que se fez neste caso é válida? Bom, então agora nós vamos adiante. A pejotização que se faz é válida? E aí o tema que eu acho mais crucial, mais sensível, como nós falamos no início. O que se discute aqui? O que o Supremo Tribunal Federal quer dizer? Bom, temos um contrato, pessoa jurídica, formalmente válido e eficaz? Temos, muito bem. A quem compete dizer se esse contrato é válido? A Justiça Comum ou a Justiça do Trabalho? Porque se nós entendermos que é a Justiça Comum, este trabalhador que atua na condição de PJ, ele vai ter que ajuizar a sua ação aqui no Foro Central de Porto Alegre, ou no Foro do Partenon, no Foro da... mas não é mais na Justiça do Trabalho. Muito bem, e o juiz da área civil, ele está tecnicamente aparelhado para isso? Porque eu sou bem franco em te dizer, Vanessa, se me colocarem para julgar matéria penal, meu Deus do céu, eu só vou fazer bobagem. Eu não tenho aparelho, eu não tenho aparato intelectual Sim. e cognitivo para decidir matéria penal. Eu teria que me reciclar. Então, o juiz lá do civil, vamos sair do penal, me coloca para julgar um contrato de locação, eu vou ter dificuldade. Um problema de vizinhança, uma lide entre vizinhos, um problema de família. Eu não tenho. Eu não fiz a minha separação, eu contratei um advogado para fazer isso. Então, este juiz do cível, ele tem aparato intelectual, não estou chamando ninguém de burro, pelo amor de Deus, não é isso, mas ele tem a ferramenta cognitiva necessária para examinar aquela relação? E uma vez que ele diga, não, o contrato é fraudulento, e agora, senhor juiz do cível, o que o senhor vai fazer com isso? O senhor vai encaminhar isso para a Justiça do Trabalho? E uma coisa que é mais importante aqui, quanto tempo demora um processo na Justiça Estadual? Quanto tempo demora um processo na Justiça do Trabalho? Quanto? É uma pergunta... Eu não tenho os dados concretos Mas do trâmite do processo da Justiça Estadual. Na Justiça do Trabalho, um processo demora em média 1, 2 anos. 2 anos. 1, 2 anos. Já a Justiça É Estadual... muito mais rápido. A Justiça Estadual... Outra realidade. Esquece. É outra realidade. São anos, décadas às vezes. Primeiro porque veja, a Justiça do Trabalho cuida das questões exclusivamente do trabalho e cada vez mais o Supremo Tribunal Federal vem restringindo a competência. Restrição de competência significa um número menor de processos. Quando tu tira da competência da Justiça do Trabalho, esse processo vai cair num outro juiz, que é o juiz do Estado. Esse camarada tem o processo das ações bancárias, as ações de vizinho, as ações de família. Meu Deus, quantos processos esse cara tem? O senhor acredita que uma situação razoável para a solução, aí é uma opinião, sempre, né, respeitando quem pensa diferente, naturalmente, seria a decisão pela análise do contrato, de relação contratual entre o contrato e a execução dele, indo para a Justiça Comum, e depois dessa decisão, se for o caso, ir para a Justiça do Trabalho? Seria um meio termo? Me parece que essa é a única solução viável. Única solução. Eu acho que sim. Ou o STF vai decidir como sempre foi. Vejam, é muito curioso como nós gostamos de vender certas antiguidades com roupas novas. É como se pegássemos um armário que está lá no antiquário da vovó, aí eu lixo, passo uma nova pintura, aparo as pontas, dou formas mais angulares e estou vendendo como um móvel novo. Pejotização não é novidade, Evanir. Nós temos isso desde 60, 70, desde sempre.
E desde sempre a competência para dizer se a relação era de fato trabalho autônomo, pejotizado, se era É a uma empresa, Justiça do Trabalho. sempre foi da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque é somente o juiz do trabalho que tem competência constitucional para dizer se aquela relação é ou não de emprego. O senhor já deu a resposta, então. Na verdade, não é uma decisão mista, é uma decisão da Justiça do Trabalho. E vai continuar o que já era. O grande ranço, e falando aqui para os nossos ouvintes, disse no início que são muitos empreendedores, o Sim, grande ranço é que a Justiça do Trabalho, bom, ela foi criada para proteger o direito do trabalho e o direito do trabalho protege o trabalhador. E se não for assim, não precisa ter direito de trabalho, o direito civil resolve os nossos problemas. Nessa perspectiva, a tendência é que as decisões, e eu preciso reconhecer aqui, sim. que de fato a Justiça do Trabalho, pelo menos nas questões de vínculo, ela protege o trabalhador. Então, a tendência, se permanecer na Justiça do É, Trabalho, é a decisão pró-trabalhador é, mais vezes. é, sim. E aí vem o ranço Mas por isso pode ter, do perdão, empreendedor. mas por isso essa decisão da STF talvez venha com alguma orientação, caso fique com a Justiça do Trabalho, mas orientativa também. É possível, sim. É Que é reduz um possível pouco que o essa. STF diga que, olha, a partir de determinado valor porque isso tem sido um balizador importante nas reformas legislativas. Então, é possível que o STF diga que em determinados contratos cujo pagamento seja acima de X mil reais, se presume que a relação de fato era autônoma, devendo o trabalhador fazer uma prova robusta em sentido contrário. Entendi. Isso é possível, sim. E talvez fosse até saudável. Não. Porque há absurdos, de fato, que são. Nós temos um caso, eu não tenho dados do processo, porque esse processo é de Lajeado, mas era um médico, de novo, eu não tenho nenhum problema contra médico, dependo deles, Sim. inclusive. Mas na Justiça do Trabalho de Lajeado havia uma execução de milhões de reais contra um hospital. E o direito do trabalho não foi pensado para isso. Então, há decisões que afetam a nossa Eu sensibilidade ia de perguntar fato. exatamente, dependendo, né, da decisão e da orientação, então, da STF, qual o impacto o senhor acredita que teremos, então, nas empresas? Bom, a primeira coisa é que se vier uma orientação que eu julgo correta, é que nós precisamos reduzir esse fenômeno. E aqui tem uma coisa que nós nem tocamos. A pejotização tem um efeito cruel na previdência social. Como é que vai ficar o Sistema Único de Saúde? Como é que ficarão os benefícios do INSS? Porque a principal fonte de custeio desses benefícios é o vínculo de emprego. No momento que tu não tem mais o vínculo de emprego, como é que vai ficar isso? Inclusive, há uma intervenção da Procuradoria-Geral, perdão, eu não me lembro se é da Procuradoria-Geral da República, mas há uma intervenção da União Sim, ingressando no julgamento desse tema 1389 como amicus curiae, justamente para apontar os graves efeitos de uma decisão favorável, digamos assim, à pejotização na Previdência Social. O custeio da Previdência Social será severamente atingido. E a que já sociedade, vem com problemas. isso vai ser muito potencializado. É um tema realmente polêmico, como eu havia comentado com todos aqui. Quero aproveitar essa nossa primeira meia hora aqui de programa e agradecer a quem nos apoia. Em primeiro lugar, aqui a Fortus Group, que é a empresa de serviços para a gestão empresarial, com todas as suas soluções, contabilidade, recursos humanos, consultorias. Também o Fortus Hub, que é o seu software de gestão financeira para as empresas de serviços. E o Sindiconta RS, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. E fazer aqui um pedido, então, a todos que gostam do Papo Certo, acompanhem os nossos programas, que se inscrevam, então, lá no YouTube do Papo Certo, ativem lá o aviso de novo programa, que 3 vezes por semana a gente tem programas inéditos que podem ser vistos, compartilhados, revistos, e também é possível fazer sugestão de temas aqui envolvidos
com o empreendedorismo, gestão, economia, lá no Instagram, papocerto.com.br, que analisaremos e traremos aqui, então, os convidados para trazerem as discussões sobre estes temas. Dr. Closemar, na sua opinião, quais os riscos que as empresas correm ao contratarem trabalhadores como PJ? Evanir, se a contratação vier a ser decretada nula ou declarada nula, como dizem alguns, a consequência é que ele vai ter que pagar todas as obrigações devidas durante o contrato em um único momento e ainda se sujeita a multas e, eventualmente, pode sofrer uma ação, inclusive, da própria Previdência Social. Então, a fraude nessa contratação, ela tem uma consequência econômica significativa que pode até inviabilizar a empresa. Essa é a necessidade de cuidado na escolha desse modelo. Se você contratou um PJ, está tudo bem. Se você tentou mascarar uma relação, a consequência pode ser inviabilização econômica do negócio. Como a Justiça do Trabalho tem decidido em casos de pejotização que chegam até ela? Isso está parado desde o ano passado, vamos retomar esses julgamentos agora. Na maioria dos casos, a Justiça do Trabalho vai examinar a prova do caso concreto, individualmente, porque é isso, né? É somente os contornos do fato que vão dizer se é fraude ou não. E constatando o juiz a fraude, vai declarar a existência de vínculo. Do contrário, a relação foi rígida, de fato era uma relação entre empresas, entre pessoas jurídicas. O senhor sabe que eu tenho um exemplo próprio. Eu sou um terceirizado de uma outra empresa contábil. Mas contador com contador, sim, mas é uma empresa contábil toda à disposição de uma outra empresa que decidiu terceirizar uma parte do seu trabalho. Esta, para mim, é uma relação tranquila, sem fraude, mediante contrato, remuneração. O senhor concorda com esta afirmativa? Em princípio, sim, Evanir, porque veja, até pela recepção e pelo conhecimento que eu tenho contigo, tu tem uma estrutura, tu tem empregados, tu de fato tem uma sociedade com outras pessoas, tu tem uma estrutura de empresa e de Sim, fato eu consigo olhar o contador Evanir e eu consigo olhar a empresa de contabilidade do Evanir, eu enxergo isso. Eu sou sim, atendido por pessoas em teu nome. sim. As coisas são diferentes. O grande problema é quando tu enxerga, por exemplo, ah, eu não vou nem usar a O socie contador, pessoa física, Devanir, aí cria ele uma vai lá, PJ cria um CNPJ, onde é que é a tua empresa? Não, que empresa? em Não, casa. é na minha casa. Mas tu trabalha para quem? Ah, para contabilidade lá do Evanir, para Fortus. Ah, mas e tu atua para mais quem? Para mais ninguém. Para quem tu tirou essas notas fiscais? Ah, para Evanir. E tu trabalhava pelo menos a hora que tu queria? Não, não, eu tinha que estar lá tal horário, tal horário. Então são notas do caso concreto que vão dizer isso, que vão definir isso. Excelente. E aí é fraude. O senhor entende que o STF ele tem tido uma maior flexibilização nessas, relações de trabalho? Sem dúvida nenhuma. O Supremo Tribunal Federal vem proferindo ao longo, principalmente, dos anos 2000 para cá, decisões que é difícil arrumar um adjetivo, mas que me parecem que vem flexibilizando cada vez mais os direitos do trabalhador, a proteção que se assegurava ao trabalhador. E é progressivo, é visível a quantidade de decisões do Supremo Tribunal Federal que, em alguma medida, diminuem. Só tem um tema que eu identifico o Supremo Tribunal Federal como sendo um grande, e eu posso estar sendo injusto, tá, Evelyn? Mas eu identifico o Supremo Tribunal Federal como um grande guardião dos direitos, que é nos direitos do trabalho da mulher. Aí eu vejo, sim, um protagonismo do Supremo Tribunal Federal na matéria. Fora disso, E o que pode mudar com esta decisão do STF para os profissionais liberais, como jornalistas, médicos, advogados, consultores? para estes profissionais, o que eu vejo é que pode haver uma maior garantia da forma. Essas profissões que nós conhecemos como liberais, Sim, elas, via de regra, já tratam da relação de trabalho como uma roupagem autônoma.
A decisão que venha a ser proferida pode fortalecer essa roupagem, essa forma. É isso que eu enxergo em relação a essas profissões liberais, porque aumentou muito o número de demandas trabalhistas destes profissionais. Desde o final da década de 90 e início dos anos 2000, nós presenciamos um fenômeno que é a proletarização de profissões nobres. O número de demandas de médicos, de advogados, de engenheiros aumentou. Era raro se ver esse tipo de demanda. Hoje se vê com relativa frequência. Então, talvez uma decisão do STF sobre esse tema possa voltar a engessar e formalizar essas relações como sempre foram. Ou seja, diminui a possibilidade de discutir um vínculo de emprego em torno dessas profissões. Talvez seja isso. Doutor Clocimar, quais os direitos o trabalhador perde ao optar por trabalhar como uma PJ? Evangelho, essa resposta é cruel, porque ela é simples. Todos. Todos. O trabalhador não terá mais. Vejam, eu posso ter os direitos de um contrato. Quando eu contrato contigo, nós estabelecemos direitos e obrigações. Quando eu contrato contigo na condição de empregado, bom, automaticamente tu terá uma série de obrigações e eu terei uma série de direitos que eu não posso renunciar e que tu não pode deixar de me pagar. Quando o trabalhador ingressa numa relação de trabalho sob a roupagem PJ, ele deixa de ter assegurado férias, 13º, fundo de garantia, seguro-desemprego, estabilidade de gestante, estabilidade de paternidade, que é um fenômeno que nós passaremos a ter agora a partir de janeiro de 27, licenças garantidas para doença. Eu não posso ficar doente. Se eu ficar doente, eu vou deixar de receber. Isso é todos esses direitos. O trabalhador, ao contratar na condição de PJ, ele deixa de ter assegurado. Nada obsta que nós dois contratemos isso. Sim. Mas quais os casos de trabalhador que tu sabe que consegue negociar os direitos? São muito poucos. Muito bem. E o senhor acredita que existam vantagens, então, para o trabalhador que decide, então, trabalhar como uma pessoa jurídica? Existem sim, principalmente do ponto de vista do ganho efetivo, o que nós chamamos de ganho líquido, porque o trabalhador ele deixa de ter a contribuição da Previdência Social, ele eventualmente, dependendo do que ele recebe mensalmente, ele deixa de contribuir para o imposto de renda. Eu vejo muito pessoal que atua na construção civil, pedreiro, mestre de obras, esse pessoal eles têm um valor de ganho que não é desprezível, é significativo, Sim. e eles não querem ser empregados, porque Sim. eles têm Estamos generalizando, lógico, né? Mas via de regra essas pessoas vão deixar de ter o desconto do imposto de renda, eles vão deixar de ter o desconto da Previdência Social e eles acabam colocando imediatamente no bolso um valor maior ao final do mês. Eu acredito que tem, na verdade, se me permite, uma opinião aqui como gestor, e tem alguns trabalhadores autônomos, eu acredito que quando essa relação de autonomia efetivamente existe, ela permite outras vantagens também. Eu vejo que além desta econômica, porque se é autônomo, ele pode, né, no conceito correto, né, da autonomia, decidir para quem trabalhar ou quem não trabalhar, em que horário trabalhar, aquele conceito que o senhor me trouxe aqui No início, né? anteriormente nos bastidores, ele pode decidir quando, onde, como ele vai trabalhar. Eu vejo que para determinadas atividades, e aí eu vou lhe dar um exemplo, e para quem nos assiste aqui, tivemos aqui há pouco tempo algumas representantes de mães atípicas, né, que também empreendem e são empreendedoras atípicas. E ser uma empreendedora mãe atípica e ter, óbvio, aquela obrigação, né, como mãe ali, enfim, na família, muitas vezes mãe solo, né, ter uma liberdade de um trabalho autônomo, onde ela pode decidir para quem, onde, quando, como, enfim, prestará o seu serviço, permite que ela tenha uma renda
e consiga, então, atender as necessidades ali da sua família, aquelas necessidades diárias. Então eu vejo que, além de uma questão econômica, quando a gente está falando aqui dentro da legalidade, de fato existe, né, um trabalho autônomo. Tem esta vantagem também, né. Ah, sim, de fato, a flexibilidade de auto se organizar, sim, sim. Eu vejo que essa é uma grande vantagem aí que o prestador de serviço autônomo, e tem várias atividades aí, a venda autônoma, e tem atividades, a gente está trazendo aqui o tema da pejotização, né, que é uma relação de prestação de serviços, né, de uma pessoa física que constitui uma empresa para uma pessoa jurídica que toma esse serviço, mas também o trabalho autônomo tem situações em que ele é efetivamente liberal autônomo, onde eu terei, então, o meu, por exemplo, um consultor, eu terei dezenas de clientes, atenderei no meu escritório, e é uma profissão liberal, autônoma, perfeitamente legal. Os vendedores, né, vendedores em geral, onde não há uma pessoa tomando, então, o seu serviço, aí é totalmente legal, né. Aqui fazer uma diferenciação entre o prestador de serviço PJ, que tem, a discussão aqui em questão do vínculo ou não trabalhista, e das pessoas jurídicas prestadores de serviço em geral, autônomos, liberais, não é o tema de hoje, mas é importante dizer que neste caso não estamos questionando a legalidade, que essa é totalmente legal, né. Então aqui tem uma pergunta que é bem clara, que tem a ver com isso que eu estava falando. Qual a diferença entre a terceirização e a pejotização? Terceirização é a intermediação de mão de obra por uma empresa interposta. Eu delego parte da minha atividade produtiva para uma outra empresa. A pejotização é a intermediação do trabalho de uma pessoa física por uma pessoa jurídica por ele constituída. Ele se transforma em uma pessoa jurídica, Sim, isso é uma ficção, e presta serviços. Na terceirização, eu passo a vender o meu trabalho para uma empresa e esta empresa é que irá decidir para quem vai vender o meu trabalho. Tá? A terceirização, ela tem muito a ver com os modelos de produção lá do século passado. Nós aprendemos Fordismo e Toyotismo. uhum, Então, no Fordismo nós tínhamos uma produção verticalizada, tudo era produzido pela mesma empresa. Isso está sendo, isso tá sendo ressuscitado. sim, Tá? E no toyotismo, bom, eu faço carros, mas você faz os pneus, você faz os vidros, você faz as travas, enfim, isto é terceirização. Eu delego parte do meu processo produtivo para uma outra empresa especializada naquele segmento. No Brasil, os principais exemplos disso é limpeza, conservação e limpeza, sim. e portaria e vigilância. Eu diria mais aí, não é, essa questão o senhor comentou aqui que estamos retornando à questão do Fordismo, porque, aí a gente tem um outro tema que afeta todos os empreendedores, que é a questão tributária do nosso país, né. Com a reforma tributária, nós teremos muito disso, muitas empresas que hoje têm intermediários, que não geram créditos tributários, tenderão a realizar internamente estas atividades ou contratar até como, eh eh, PJs maiores ou ter uma segunda empresa própria, porque a reforma tributária aí com a não cumulatividade plena, que permitirá aproveitamento de créditos das etapas das cadeias anteriores, isso vai modificar, e muitas empresas nesse sentido estão avaliando, internalizar muitas atividades que hoje são terceira, mas aí depende de cada estrutura. O senhor comentou E dessa nova realidade, né. sabe que isso está sendo vendido, inclusive, como uma vantagem competitiva de qualidade. Eu sei de uma empresa não vou dizer nome, mas é uma empresa de armas aqui do Rio Grande do Sul, Sim, que ela vende como uma vantagem qualitativa. Nós produzimos todo o nosso produto, desde o parafuso até o último item de usinagem. Então, essas empresas, algumas empresas de carros chinesas também têm feito isso. Nós produzimos todo o nosso carro,
tudo é feito aqui, por nós. Isso vem sendo produzido como uma vantagem de qualidade. Desculpa, vem sendo vendido como uma Sim. vantagem de qualidade. Não, Se é ou não, não sei. não duvido, não duvido, depende muito da empresa, mas pode ser, né? Doutor, essa revogação da suspensão nacional dos processos por parte do ministro Gilmar Mendes muda algo na prática? Muda. Sobretudo porque os processos tornam a tramitar. E nós temos um problema, ou não problema, não sei, deixo para o nosso público, na Justiça do Trabalho, que é pagar para recorrer. Recorrer na Justiça do Trabalho custa caro, né? Se a empresa é condenada, ela vai precisar fazer um depósito recursal para garantir aquele juízo e poder recorrer. Eu não me lembro números atualizados agora, mas está aqui na faixa para eu recorrer da origem para o Tribunal Regional do Trabalho, algo em torno de 13, 14 mil. Do Tribunal Regional do Trabalho para o Tribunal Superior do Trabalho, 26, 28 mil. Então, quais as empresas que dispõem desse numerário para fazer esse recurso? Então, na prática, para muitas empresas de pequeno e médio porte, esses processos irão tramitar e a decisão da Justiça do Trabalho será definitiva. Ok, ficou claro que realmente uma questão econômica aí que estará permeando, né, essa decisão de recorrer mais ou não. Doutor, como a decisão poderá afetar a geração de empregos e o mercado de trabalho? Eu tenho muita dificuldade de responder essa pergunta, porque eu sempre entendi que as alterações legislativas não geram empregos, não geram postos de trabalho. O que gera posto de trabalho é uma economia forte, é uma sociedade saudável. Então, na minha opinião, essa alteração não vai criar ou diminuir postos de trabalho. O que ela vai modificar é a forma como esse posto de trabalho será preenchido. Então, esse posto de trabalho será preenchido com um trabalho mais protegido, mais pleno de direitos, ou não? Ela será preenchida por um trabalho que eu vou chamar de precarizado e com menos direitos assegurados? Essa é a pergunta. Muito bem. E na sua visão, quem terá o ônus da prova para demonstrar a existência ou não do vínculo empregatício, dependendo da decisão? Essa pergunta é essencialmente técnica, né? Ela é processual, nós Sim. entramos aí no processo do trabalho. Eu vejo isso na perspectiva, sempre foi ônus do empregador, de quem toma o trabalho. Nós temos uma regra aqui. Admitida a prestação de trabalho, incumbe ao empregador o ônus de provar que essa relação não era de emprego. E aqui, Evanir, que bom que tu fez essa pergunta, porque, afinal de contas, por que essa regra é assim? Nós não nos damos conta. Lá no artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, veja, eu vou repetir, artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Primeiro, relação de emprego despedida contra despedida. Veja, relação de emprego não é um fetiche de juiz do trabalho e de operador de direito do trabalho. Relação de emprego é um direito fundamental dos trabalhadores do país. Só que parece que as pessoas não leem. Então, é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais ter relação de emprego. E isso não é escolha minha, isso é escolha do Constituinte de 88. Por conta desse dispositivo, se estabelece essa regra. Por quê? Porque a relação de emprego é a regra. Então, admitiu o trabalho, tu vai ter que provar que era outra. Com a reforma trabalhista, nós temos a inserção de um dispositivo que passa a dispor que, o trabalho autônomo não gera vínculo. A partir daí, nós temos alguns pensadores de processo que vêm dizendo que se tu tem um contrato formal, regular, entre um PJ e um tomador de trabalho, quem vai ter que provar o vínculo é o empregado. Há uma nova corrente que vem sendo discutida, que vem sendo apresentada aos tribunais, e resta saber ainda como isso vai se posicionar, como os tribunais vão se posicionar em torno disso. O senhor acredita que essa atualização, então, da Justiça do Trabalho que nós tivemos aí que ano foi? 17. 2017. Novembro de 17. Vamos
completar já 10 anos, 10 né, e a anos. gente fala sempre na atualização, né, da Justiça do Trabalho. O senhor acredita que esta atualização, ela foi uma modernização? A meu juízo, não. A meu juízo, não. E aqui nós podemos chamar os institutos por vários nomes. Eu não gosto dessas expressões modernizações, atualizações, flexibilizações, porque nós estamos simplesmente repetindo, caminhando para repetir fórmulas de 200 anos atrás. Nós demoramos 200, 300 anos para estabelecer proteção ao trabalho. Quando nós vamos desmontando essa proteção e chamando de flexibilização, nós estamos retornando. Por que nós criamos um direito do trabalho? Por que nós protegemos o trabalhador? Para evitar que o trabalhador trabalhasse 14, 15, 16 horas. Por que nós estabelecemos que o domingo, o repouso semanal remunerado? Bom, foram décadas, séculos até se entender que, olha, o trabalhador tem direito a não trabalhar e ficar em casa. O trabalhador tem direito a ficar doente. Isso demorou tempo. Isso não foi um estalar de dedos. E com a pejotização, isso o senhor acredita que está Acredito que sumindo? A eu pessoa trabalha sábado, domingo, feriado, doente eu não acredito que sim. Eu acredito que nós estamos caminhando para um desmonte da proteção do trabalho. Eu tive a oportunidade uma vez de dizer que não me interessa se vão chamar de relação de emprego, se vão chamar de relação espacial temporal de trabalho. Não me interessa o nome. A preocupação é: nós vamos proteger o valor trabalho na sociedade, sim ou não? Essa é a preocupação. Ou nós vamos deixar então que trabalhadores e tomadores de trabalho decidam como bem entenderem, como era lá há 200, 300 anos atrás. Você que está aqui ouvindo o podcast, Sim. termine, assista todo ele, se inscreva no canal, faça tudo isso e depois procure o filme Germinal. Germinal, Émile Zola. É um livro que foi transformado em filme e que explica por que nós estamos vivendo isso hoje. Porque não há novidade. O que ele traz? Ele traz a realidade das condições de trabalho numa mina de extração de carvão em 1896 na França. E ali nós vamos ver assim, a exploração do trabalho da forma mais crua que nós podemos imaginar. E curiosamente, 1896, 2026, segue ocorrendo. As discussões seguem sendo as mesmas. Tem um episódio, um momento nesse filme em que há uma discussão entre representantes e trabalhadores e o representante da empresa, porque eles queriam mais escoras, porque as minas estavam desabando e matando, e o trabalhador, o representante da empresa vai dizer o quê? Não, mas nós não podemos pagar mais escoras, porque senão a empresa vai quebrar. O discurso segue sendo o mesmo. Que loucura. Que loucura. Dr. Clocimar, na sua avaliação, qual deve ser o impacto do julgamento do tema 1389 nas relações de trabalho no Brasil? A depender de qual seja o julgamento, esses impactos podem desde implicar uma alteração gigantesca na forma de trabalho como nós conhecemos, até inclusive a extinção da própria justiça do trabalho. Porque veja, quem podendo contratar livremente sem encargos, irá contratar um empregado? Quem? Então, se tiver a segurança jurídica de poder contratar, a opção será contratar com PJ. Mesmo sem essa segurança, Evanir, qual vai ser o caminho do Supremo Tribunal Federal? Qual o caminho que o Supremo Tribunal Federal vai indicar para a sociedade? Porque, Evanir, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço. O que garante direitos? Qual é a garantia dos direitos? Qual é a garantia dos teus direitos na sociedade? Hoje na Constituição tem os meus direitos. Não. O que garante direitos é patrimônio. Então veja, e eu conheço inúmeros exemplos disso. Eu posso constituir uma empresa hoje, se essa empresa está indo mal, eu deixo ela de lado, constituo outra, alugo outro lugar, monto outra sala e assim eu vou fazendo. A jurisprudência hoje, as decisões dos tribunais hoje cada vez mais protegem, blindam os patrimônios. Então,
O que adianta o legislador dizer você tem direito a uma relação de emprego? O que adianta o STF dizer você, trabalhador que foi contratado indevidamente sob PJ, tem direito a uma relação de emprego? Sim, mas se o meu empregador sumiu, se o meu processo, se eu vou ter que entrar na justiça e o meu processo vai tramitar 5, 6 anos, direitos trabalhistas, talvez a gente não se dê conta, mas sempre é bom lembrar, é comida. Eu preciso disso para hoje, não é para daqui a 5 anos. Sim. Excelente. Doutor Clocemar, então, para encerrar o nosso papo certo de hoje, gostaria de uma mensagem para os empreendedores que estão aqui nos assistindo em relação a esse tema da pejotização. Quais cuidados, na sua opinião, deve ter ao contratar uma pessoa com PJ? Fundamentalmente, consulte um advogado e procure fazer as coisas da maneira mais certa possível. Eu nunca empreendi. Eu não estou no bolso, no sentido de que eu não sei o quanto é o desespero de um empreendedor, e este país eu preciso reconhecer que não é fácil empreender. Agora, mais difícil é fazendo as coisas erradas, porque uma hora a conta chega. Não é normal que as pessoas saiam impunemente das suas próprias falcatruas. Em algum momento essa conta vai chegar. Então, procure um advogado, procure um bom escritório de contabilidade que possa lhe assessorar. Não forme um passivo oculto, porque esse passivo vai aparecer. Excelente, muito obrigado, doutor Clocemar, juiz do trabalho, por trazer aqui todo o seu conhecimento sobre este tema da pejotização. E agradeço a todos que nos prestigiaram, nos prestigiam aqui através do YouTube também. E muito obrigado pela sua audiência e nos encontramos no próximo Papo Certo.